Olá pessoal, vamos começar a nossa live semanal. Se você quer participar dessa live toda semana, basicamente a gente faz no Instagram, é só acessar Diego Mangabeira, né? Se procurar lá no Instagram, ou mesmo onde você estiver agora, você pode estar ouvindo no podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, não sei onde você está, o YouTube. E basicamente todo sábado de manhã a gente faz essa live. E você pode participar ao vivo, inclusive se você tiver alguma pergunta, é só colocar aqui no box, né? Tem uma interrogaçãozinha dentro de um balãozinho. Coloca a sua pergunta, que no final da live eu vou responder cada pergunta. Bacana? Então a gente vai falar hoje sobre 4 power posições aí para você começar a meditar. Meditação é algo muito bacana, é algo que eu pratico diariamente. Recomendo demais você basicamente não tentar, né? Porque o verbo tentar é muito chato, é muito fraco, né? Se a gente pensar. Mas é você treinar o seu corpo, treinar a sua mente, treinar o seu espírito a fazer isso. Porque com essa vida imediatista, né? É sempre estar na correria, você sempre, na verdade, esquecer de si. Né? Se você não cuida de si, como você vai cuidar do outro? Como você vai cuidar da sua carreira? Como que você vai cuidar do seu dinheiro, da sua saúde? Das suas cocriações, manifestações, não tem como, né? E para você fortalecer isso, você tem que ter uma base sólida, uma base verdadeira. E a meditação te ajuda muito nesse aspecto, né? Se você pensar, meditação é algo grátis, é algo simples, é como a energia, né? Como eu falo sempre para vocês, já tem invenções, já tem pessoas que já descobriram a energia limpa, a água limpa, que não é água doce, né? Tecnologias que, na verdade, como não é possível num planeta de 70% de água que existe escassez de água. Não entra na minha cabeça, né? E não deve entrar na sua. Você tem que sempre questionar. Ou mesmo que o ser humano é um ser humano ruim, né? Ninguém quer o bem, né? Basicamente, tem gente que, na verdade, sabe que tem que fazer certas coisas e não faz, né? Mas aí não se trata se o ser humano é bom ou ruim. Se trata de procrastinação, que é um tema aí que a gente pode falar em próximas lives, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui com as 4 power posições. Como eu disse, se você tiver alguma pergunta ao vivo, coloca aqui no box que eu vou responder ao final, tá bom? Primeira power posição, deixa eu pegar meu café, tô até com um cafezinho aqui. Você vai tomar comigo aí, se estiver me assistindo agora, me ouvindo, me sentindo. Primeira power posição é meditação, a clássica, né? Meditação sentado. E basicamente essa meditação é clássica porque quando a gente pensa no arquétipo da meditação, né? O que é meditação? É você sentar com as pernas, né, assim, flexionadas. Você tem as posições, então Nana Mudra, né? Você pode fazer assim, 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 né? Cada um faz de um jeito, às vezes com as mãos até abertas, assim. Tem gente que coloca a mão assim. Ah, Diego, tem uma posição certa para meditação sentado, né? Não existe uma posição certa, né? Na verdade, existem várias posições, mas pegando um pouco da nossa experiência em relação a viagens, civilizações antigas, cada cultura, cada religião, cada doutrina tem um tipo de comportamento. Eu lembro, eu fui meditar e fiz um curso num templo budista, lá na Tailândia, e o monge budista ficou bravo comigo, porque basicamente ele queria que eu fizesse a meditação 100% do jeito que ele estava ensinando, né? Então, assim, para ele, né, essa é referência, como eu sempre falo para vocês, percepção não é realidade. Para ele, meditação tem que ser daquele jeito, né? E ele tá certo, né? A partir da percepção dele. Só que o que acontece muito com as pessoas é que você tenta meditar, né? Por isso que eu não gosto de usar o verbo tentar, mas é o que você faz. Você tenta meditar. E aí o que acontece na maior parte das vezes, você tenta copiar uma outra pessoa. Você vê um vídeo no YouTube, você vê uma imagem em alguma rede social, quero fazer igual, e começa a fazer, né? Começa a praticar. Um dia, 2 dias, 3 dias, mas já, aliás, nem 3 dias você já consegue continuar, né? Porque aquela vivacidade, aquele gostinho de algo novo não tá te alimentando, né? Então, basicamente, eu sempre falo assim, faça uma meditação que você consiga replicar. Não adianta você fazer, por exemplo, uma meditação só naquele momento, né, naquele dia. Porque mais importante de você meditar é você continuar a meditação. Mais importante, por exemplo, de você ganhar 1 milhão é você ganhar 1 milhão várias vezes.
Mais importante você dizer eu te amo num dia é dizer todos os dias, né? Por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, Páscoa, né? Todas essas datas comemorativas, ou mesmo Dia do Professor, Dia do Índio, né? Dia do Negro, né? Consciência Negra, enfim. Cada dia tem um tipo, como se fosse uma celebração, mas todo dia é um dia, né? Para o universo pouco importa, né? O universo não segue o nosso calendário, né? Então não faz sentido, por exemplo, você começar uma meditação e você não conseguir replicar. Então na meditação sentado, se é a sua preferência, o que eu indicaria para você é procura um local, algumas dicas que a gente vai dar. Procura um local dentro da sua casa, no seu escritório, que seja aconchegante. Ah, Diego, mas eu não tenho nada. Então transforma alguma área em algo aconchegante. O que é algo aconchegante? Que seja uma temperatura, que tenha, né, uma temperatura ambiente interessante, né? Não pode ser muito quente, não pode ser muito fria, porque se estiver muito quente você vai começar a suar e você vai se preocupar com o calor e você vai, ao invés de concentrar, você vai desconcentrar. Se estiver muito frio, você vai passar frio. E aí o seu corpo vai tentar te proteger, porque está frio. E aí, no caso, seus músculos vão ficar contraídos. Os seus músculos contraídos, você não vai conseguir, por exemplo, ter uma boa performance se a gente for falar de meditação. A gente vai falar de performance, sim, desempenho, né? Porque meditação também tem um tempo. Né? Tem como meditar em um minuto? Tem, né? Se você tiver uma... Se você conseguir passar, né, por exemplo, entre as bandas neurais, né? Então, delta, teta, alfa, beta e gama, com facilidade. Mas isso não é de uma hora para outra. Né? Estudos científicos até com monges budistas, né, que a gente tem até sobre mindfulness, atenção plena, demonstram que eles conseguem estágios altamente meditativos, mas não foi de uma hora para outra e não é de uma hora para outra. Isso demanda deles muita disciplina e também repetição. Como eu sempre falo, repetição é a mestra da perfeição. Deixa eu pegar meu café aqui. Né? E aí, no caso, você vai ter que replicar isso. Então, mais importante você saber meditar sentada ou sentado é a repetição. E aí, então, local aconchegante. Quer colocar um tapetinho ali? Coloca. Quer colocar uma almofada? Coloca. Às vezes o pessoal compra aqueles... É tipo um puffzinho. Oh, desculpa. Peraí. Vou pegar meu própolis aqui. Às vezes o pessoal, por exemplo, pega um puff, compra um puffzinho na internet, coloca no cóccix, né? Que fica até um pouco mais posicionado na lombar, as vértebras, né, da espinha, né, da medula espinhal. E às vezes ajuda. Tem que ter uma posição bacana também. Ah, Diego, eu quero apoiar na parede. Pode apoiar, né? Ah, e como que eu coloco a mão? Também depende de você. Mas lembrando, tem que ser uma posição que você consiga replicar durante o período de tempo. Se você, por exemplo, começar com Nana Mudra, né? Assim, ou mesmo assim, você consegue se manter assim por um tempo? Aí é uma pergunta que você tem que responder, né? Uma das coisas também muito importantes numa meditação sentado, mas vão valer para todas as meditações. Respiração, tá? Respiração é o verdadeiro conceito da espiritualidade, como a gente sempre trabalha aqui na Alquimia da Mente, porque a palavra espiritualidade veio e vem e virá, né, sempre, porque a etimologia da palavra sempre vem de algum lugar, é respiração, que veio de Atman, né, o sopro de vida dos Vedas. Mas os Vedas vieram, os textos védicos vieram de outras fontes anteriores. Então, como que a gente pode entender que a meditação é como se fosse uma ação para a respiração, tá? Não é à toa que, por exemplo, até na Índia, né, que você vai ter ali a criação de várias religiões, né, basicamente. Todas as religiões, na verdade, têm a mesma fonte, por mais que ninguém fale isso, mas todas as religiões vieram de uma mesma origem e tem muito esse conceito da respiração. Até mesmo uma criança, né, ela respira pela primeira vez. Qual que é a experiência de uma criança, né, ao nascer? Ela está usando seus próprios pulmões. Antigamente, no ventre da mãe não precisa, né? Ela está sendo alimentada, né, alimentado pelo cordão umbilical, né? Então, assim, dói, né? Respiração dói, meditação dói, porque você basicamente está ocasionando dentro de você uma saída da zona de conforto. E sentar, meditar, faz com que você relembre isso também.
né? Que a vida, ela é prazer, mas ela também é dor, né? Ela é acerto, mas ela é erro. Ela também é vitória, mas ela é derrota. Então, se você tem uma maturidade em relação a isso, fica mais fácil de você conseguir meditar com mais sabedoria. Eu creio que essa palavra vai ser muito importante para você. A meditação pode te tornar mais sábio no sentido de você compreender melhor o que está acontecendo com você, né? Mas você, muito cuidado, né, também com isso, só para não utilizar o seu ego acima daquilo que é, porque não é porque uma pessoa não medita do jeito que você medita que essa pessoa é inferior. Isso acontece muito com as pessoas, né? Então, assim, o que você pode dizer é, qualquer pessoa meditando, ela sempre vai ter uma melhor performance. Ela vai respirar melhor, ela vai conseguir ter uma capacidade pulmonar maior, cardiorrespiratória também, sistema linfático. Talvez você não se recorde, mesmo não tenha estudado sobre isso. Mas nós temos vou dizer, como se fosse um composto, né? Um tipo de líquido, a linfa dentro do nosso corpo, que faz a limpeza de todas as nossas células. E quando você respira e faz uma inspiração bem concentrada, então existe uma meditação chamada pranayama, respiração pranayama, você vai ajudar o seu corpo a retirar todas as toxinas, por exemplo, a parte química, a bioquímica, né? Porque o nosso corpo ele gera química também. E aí, nesse caso, que você vai expelir isso. Né? Não é só, por exemplo, respirar oxigênio e expelir CO2, né, gás carbônico. É muito mais que isso. As suas células elas estão nesse exato momento que você está me ouvindo, me sentindo agora, me assistindo, de uma maneira. Né? Que pode ser uma maneira super tranquila. Talvez você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Talvez você começou a ver essa live, esse áudio, esse vídeo, mas saiu, depois voltou, né? Ou mesmo você não ficou. O grande lance é, não importa, né? Seu corpo vai continuar agindo o que nós chamamos de homeostase, que é o equilíbrio. Então, assim, quanto mais você puder compreender isso e conseguir ter um lugar bacana, você conseguir manter essa posição, você conseguir respirar, né? Então, uma dica também para você respirar sentado é você inspirar, segurar e expelir, né? Então, assim, por exemplo, você inspira, vamos pensar em 6 segundos, né? Então, você vai, né? Você conta, né? Você conta na sua cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí você segura, então você mantém, hold, né, em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você expele, né? Você solta, exhale, né, em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aí você, de acordo com que você vai treinando isso, você vai poder fazer com 7 segundos, né? 7, 7, 7, 8, 8, 8. Na pranayama até tem algumas vertentes, você pode, por exemplo, inspirar mais, segurar menos e soltar mais ainda. Então você, por exemplo, inspira em 6, segura em 2 e solta em 8. Né? Tem umas coisas assim. O objetivo não é ficar falando sobre isso, mas só procurar, porque também é o seu dever de casa. Se você quiser começar a meditar e fazer uma coisa mais profissional para você, né? Porque isso aqui é profissional, é você fazer algo que seja numa brincadeira, porque meditação não é brincadeira. Meditação é algo sério, né? Por isso que é interessante, por exemplo, quando você vê uma criança ela usa o diafragma para respiração. Quanto mais nós desenvolvemos como adultos, nós esquecemos ou mesmo não treinamos essa parte, que é a capacidade muscular, nosso músculo. É que nem você levantar um peso. Independente se você gosta ou não gosta de musculação, é independente. Como eu sempre falo, é irrelevante. Na sua opinião, é irrelevante, porque o desenvolvimento do corpo, né, do músculo, depende o quê? De repetição. E quando você repete um peso, você aumenta a carga, você está desenvolvendo seu músculo da mesma maneira. Quando você começa a meditar, é difícil, mas a partir do momento que você repete, você tem uma rotina, você tem um ritual, né, uma disciplina, isso se transforma em algo mais produtivo, se transforma em um hábito, e esse hábito é repetido por você, tanto que, se for bem feito, bem executado, você vai passar isso para mais pessoas. Mas lembrando, tem que ser sentado, nessa meditação sentada, tem que ser de um jeito que, na verdade, você consiga replicar. Marca isso, a repetição. Não adianta você querer meditar hoje e amanhã não, depois de amanhã não. Tá? Muito importante.
Vamos lá, segunda power posição para você começar a meditar hoje, né? É meditação deitado, tá? Então, meditação deitado. O que é meditação deitado? Basicamente, você numa cama, você num sofá, você no chão, você num tatame, você aqueles, como chama? Como se fosse aquelas de yoga, né? Aquele tapetinho de yoga. Você deita ali e basicamente você começa a meditar, né? É legal, é muito bom, né? Assim, eu sempre aconselho você a tentar as 4 posições, né? Agora a gente está falando da segunda, mas a meditação deitado não é para qualquer um. Por que eu vou falar isso? Porque vamos pensar assim, como que você dorme todos os dias? Como que você deita, né? O verbo dormir, deitar, descansar, né? Você coloca o seu corpo numa posição, né? Assim, né? 180. E aí, o que acontece na maior parte das vezes que você está em 180? Você dorme. Seu corpo está acostumado e entendeu ao longo do tempo, ao longo dos anos, que quando eu deito, eu tenho que fechar os olhos e dormir em um nível profundo. Né? Basicamente, você treinou também a sua mente subconsciente a fazer isso. E na maior parte das vezes que as pessoas elas tentam meditar deitadas, elas dormem. Então aqui é a segunda power posição, né? Então, se você tenta meditar deitado, você tem que ficar acordado. E aí, no caso, é um desafio. Então, assim, por isso que eu falo para você, você tem que treinar, repetir, porque neste caso o objetivo do deitar, do descansar, né, vamos dizer assim, o corpo, não é um objetivo de sono, de dormir. E aí, no caso, você tem que reprogramar a sua própria mente subconsciente para entender que você não vai dormir. E aqui é a diferença entre meninos e homens, né, e meninas e mulheres, porque não é fácil para muitas pessoas. As pessoas às vezes começam a fazer e elas dormem. Ah, Diego, mas tem problema? Olha, que eu posso, que eu posso dizer para você. Problema não tem, né? Mas basicamente não vai ser uma meditação, né? Dormir, pô, é legal. Você teve uma semana de muito estresse, muita correria, tal. Não tem problema você dormir. Só que o lance está todo no objetivo, né? O objetivo no deitar, nesse caso, na meditação deitado, é meditar, não é dormir. Né? Até se chama meditação deitado, não é meditação dormindo. E o que acontece muito, isso é óbvio, né? Mas a gente até no canal do YouTube a gente tem bastante isso. Mantra, meditação, a gente tem músicas para dormir, afirmações. Então o que acontece muito? Às vezes as pessoas escutam isso para dormir. Só que neste caso específico, meditação deitado, é para você o quê? Se concentrar, ativar sua mente subconsciente, você acessar o seu eu futuro. Né? A gente fala até das outras realidades, outras dimensões, que você está expandindo. Né? Então você está usando, né, o que a gente fala aqui da alquimia da mente para acessar tudo aquilo que precisa ser acessado. Obviamente que cada um vai acessar de uma maneira diferente, cada um está no estágio diferente, no nível de consciência diferente. Só que o objetivo é você estar ciente, consciente daquilo que você está vendo, daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está sentindo. Tá? Se você dormir, dormiu, né? Mas aí que tá. Treinar, 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 para que, se você quiser fazer essa meditação deitado, você consiga não dormir da próxima vez, tá? Mas se você começar a fazer essa meditação deitado e dormir, eu não recomendo que você faça essa meditação. Por isso que as 4 power posições, elas têm pontos fortes e pontos fracos. E eu tô falando de todos para deixar claro para você testar as 4, tá? Eu quero que você teste. Eu quero que você teste as 4 power posições para você saber qual é a melhor para mim, qual é a melhor para você, né? E qual é a melhor, sei lá, para determinados dias, tá? Tem dia que eu quero meditar deitado porque eu quero dormir também, né? Lembrando, o objetivo da meditação deitado não é dormir, tá? Vou repetir. O objetivo da meditação deitado não é dormir, é meditar, tá? Se você dorme, o problema é seu, já não é da meditação, entendeu? Porque a meditação é você estar ciente da sua respiração, ciente do nível de acesso que você vai ter, tá bom? É muito importante isso porque tem pessoas que meio que misturam as coisas.
que aí no caso coloca um fone como esse que eu estou usando, começa a entrar em níveis. Até, por exemplo, uma coisa que eu recomendo para você. A maioria das vezes as pessoas elas fazem isso, não tem nenhum problema, até tem a ver com a glândula pineal, né? Ou mesmo com a pituitária, em relação à produção de melatonina. A melatonina te ajuda a dormir, né? Na pineal, no caso produzido na pineal. Então, assim, muitas vezes você está num ambiente escuro, né? Que é normal. A melatonina ela é fabricada principalmente num ambiente escuro. Por isso que você, ao ir dormir, é preferível você apagar as luzes de casa, tá mais escurinho, né? Para você já preparar o seu corpo para o sono, né? Até para chegar ao sono REM, né? Que seria o alto nível de sono aí que você já está no nível de ondas delta. O lance todo tá, quando você for meditar, não deixa tudo escuro, né? E de preferência, não faz só à noite quando você for dormir. Tenta fazer antes, assim, sabe? Um pouquinho antes. E deixa um pouquinho claro, às vezes até mesmo. O pessoal tem isso, eu só comprar na internet também. Luz verde, luz violeta, rosa, azul, né? Tem cada cor, né? O objetivo da live não é falar sobre as cores, mas cada cor tem um objetivo. E aí você liga uma luz para determinada coisa. Por exemplo, você quer uma cura. Então liga a luz verde, começa a meditar, entendeu? Você vai sentir, tá? É muito particular isso. Então essa foi a meditação, a segunda posição, meditação deitado, né? Então, para você que está escutando agora, sentindo e nos assistindo, falamos da meditação sentado primeiro, falamos da meditação deitado agora. Vamos falar da terceira power posição de meditação, que é meditação parado. Meditação parado, né? Então, o que é você parado? É de pé, né? Então, a gente fala em inglês standing, né? Meditation. Só tomar um café aqui. Então, o que é uma meditação parada? É você estar de pé, né? E meditar. Aqui também, ressalvas, muito cuidado. Porque, imagina, você não vai fazer isso no meio da rua, você não vai fazer isso, por exemplo, no ônibus, no metrô, né? Porque não tem como, imagina, né? E fora que você pode cair, né? O objetivo, na verdade, é você entender que você tem que estar consciente, principalmente nesse caso, porque você vai ter que entender que você está num ambiente. Você pode fazer na natureza, por exemplo, né? Mas sempre lembrando que nada possa interferir nesse aspecto da meditação parada, porque você tem que estar consciente, né? Tem até, por exemplo, livros, estudos científicos que mostram até, por exemplo, você pode meditar parado com o olho aberto ou com o olho fechado, né? E aqui o objetivo você pode testar os dois, não tem problema. Só que o lance tá, por isso que eu falei, você vai meditar parado na natureza com o olho aberto. Pode ser, mas você vai sentir meio que um instante, né, para você fechar o seu olho, normal, né? Mas aí, por exemplo, você tá sei lá, no metrô, né? Você tá tentando meditar, sei lá, você tá ouvindo uma música e você quer meditar lá. Uma ideia, tá, gente? É só uma ideia. Mas aí você não pode fechar o seu olho, né? Porque você perde a estação que você vai descer, você tem que prestar atenção ao seu redor, né? Os seus bens, né, que estão com você. Então, logicamente que você tem que prestar atenção. Então, recomendo você fazer a meditação parado, de pé, né? Standing, com o olho aberto. Né? Mas aí, no caso, são níveis. Você tem que treinar isso, porque como você foi treinado sempre a consumir energia aqui, você esquece do coração e esquece do terceiro cérebro, que é o sistema digestivo. Isso demanda um pouquinho de tempo. Algumas ressalvas, né? Você pode cair, logicamente, porque você foi programado a entender que meditar é igual a dormir. Né? Aqui, no caso, não tem a ver com o segundo aspecto da meditação deitado, porque senão está deitado, está de pé. Mas como você treinou, você, na verdade, qual que é o gatilho mental que foi ativado com você? Que concentrar é igual a dormir. Para muitas pessoas funciona dessa maneira. Talvez para você. Você foi treinada, programado a entender que quando você se concentra, você tem que dormir. Ah, Diego, para mim não é assim. Pode ser que não, mas para a grande maioria das pessoas, elas não gostam de pensar. Né? Eu sempre falo isso. Qual que é o problema atual da humanidade que continua ainda perseguindo o nosso inconsciente coletivo? Né? O problema é o logos, a mente lógica, racional. Né? E as pessoas elas não querem entrar isso a fundo, elas querem continuar o que? Na mente mitos, emoção. Por exemplo,
vamos falar, as emoções, né? Que relembram sempre uma memória do passado, ao invés de trabalhar algo mais racional. E por que eu estou querendo dizer isso para você? Porque quando você faz uma meditação de pé, né, você vai ter que prestar atenção nisso. E aí, pode ser que você fique mexendo o seu corpo, e aí já não é essa meditação. Pode ser que, na verdade, você não consiga ficar de pé por muito tempo. Vai acontecer, né? Pode ser que você precise de um apoio, né? Sei lá, um poste, uma parede, na natureza um tronco de árvore, né? Por que não? Não tem problema, tá? O grande lance é você entender que você não está ali apenas porque você está apoiado numa parede ou num tronco de árvore. Você está ali porque você está meditando, né? E você está se concentrando sim, respirando sim, até usando o que eu falei para você de respiração. Começa respirando em 6, segura em 6 e no exhale, né, você solta em 6. Então, basicamente, 6, 6, 6, começa com 5, 6, né, e assim por diante. Então, você inspira, segura, solta, inspira, segura, solta, inspira, segura, solta. E aí, no caso, você vai treinando, você vai aumentando a dificuldade. Como eu falei, o local é importante, né, não pode ter poluição sonora, então, se você puder usar um fone, às vezes, alguma coisa nesse sentido, sempre é bom. Às vezes até aqueles fones fechados, né? Não estou recebendo nada merchandising aqui em relação a alguma marca de fone. Faça algo que na verdade tenta impedir. Como eu sempre falo, às vezes na natureza é bem legal, na praia é bacana, dentro da sua casa, seu escritório, não tem problema nenhum. Só que o grande lance é sempre informe as pessoas que você mora junto, né? Família, seu companheiro, companheira, o cônjuge, marido, esposa, namorado, namorada, né? Sempre noiva, noivo, que você vai meditar. Porque senão ela ou ele vão chegar e vão te ver de pé e vão começar a tentar falar com você. E naquele instante, você não vai poder falar. Né? Então aí vai se chamar sua atenção, você vai se concentrar e aí basicamente se você estava num nível beta ali de concentração, você vai perder tudo. Tá? Essa é a terceira power posição. E vamos para a quarta e última power posição, nesse caso, em relação à meditação, que até não sei se ele está aí, mas basicamente foi um tema que a gente trouxe por causa dela. Eu acho que ela não tá, olha, inclusive ela não tá. Se você tiver uma pergunta, pessoal, pode colocar aqui no campo. Tem uma interrogação com um balãozinho que eu vou responder a sua pergunta ao final da live, tá? A quarta power posição, então, é a meditação andando, tá? Quarta meditação é meditação andando. Então a gente falou da primeira, meditação sentado. Segunda, meditação deitado. Terceira, meditação parado, né? E a quarta, meditação andando. Ah, tá aí. Nossa, que interessante, olha, porque para mim não aparece que você está aqui dentro da sala. Você está aí, mas não aparece para mim ali. Olha que interessante. Já descobrimos aí uma falha do Instagram. Bom saber disso. Então, ou seja, é porque a gente consegue ver, né? Eu e a equipe, nós conseguimos ver quem está na sala aqui do Instagram. E a gente tem um número aqui desse lado, né? Que mostra quantas pessoas estão na sala, mas você não está nesse grupo. Olha que louco. Então, bom saber que, na verdade, o Instagram não está funcionando como nunca tá. Bacana. Então, vamos lá. Meditação andando. Né? O que é uma meditação andando? O nome já diz, né? Você vai ter que meditar andando. Então são dois verbos de ação, tá? Meditar é uma coisa, andar é outra. E aqui eu quero dizer para você, você não vai apenas andar. Segundo, você não vai apenas meditar. Por isso que meditar andando parece que é simples, e é simples. Só que ao mesmo tempo, como eu falei lá, né, na segunda meditação deitado, o costume seu vai ser de dormir. Né? Você faz a meditação na segunda power posição, você vai dormir. Nesse caso, muitas vezes acontece com as pessoas, ao invés de meditar andando, elas começam a andar. E o objetivo aqui não é andar apenas. Você vai andar, mas o objetivo do andar é meditar. Por isso que eu recomendo para você fazer isso quando você está num momento que você não está trabalhando, que você não está indo para o trabalho, que você não está andando pelo seu bairro,
que você, por exemplo, não esteja no estágio que você está com pressa, que você tem deveres a cumprir, tá? Quando você faz uma meditação andando, por exemplo, o objetivo é você estar em paz, em calmaria, né? Você vai começar a equalizar suas ondas, né? Principalmente você vai para uma alfa ali, para você conseguir um alto estágio também de concentração. E aí, nesse caso, a preferência é faça na praia, faça num parque na sua cidade, sei lá, por exemplo, tem uma praça, né, na sua cidade, perto no seu bairro, é, no seu condomínio fechado, sei lá. Em algum lugar, pode até ser na sua casa, não tem problema, no seu escritório. Você começa a andar. De preferência, novamente, né, eu estou falando dos pontos fortes e fracos de cada tipo de meditação power. Informe todo mundo, né, que você está num exercício. Nem fala que está meditando, fala que eu estou fazendo um exercício de concentração, eu estou fazendo um exercício de produtividade, alguma coisa assim. Porque tem até isso, né? Tem pessoas que têm preconceito em relação à meditação, mas isso mistura religião, culto, doutrina e não é legal, tá? Só falar, eu estou fazendo um exercício de concentração aqui que eu vi na internet, tá? Porque o que vai acontecer? Imagina você tá no seu escritório, tem outras pessoas, né? E aí, no caso, de preferência, inclusive, faça com os olhos abertos, né? Nesse caso, logicamente. Mas você pode fechar os seus olhos se estiver na natureza, assim, né? Não tem problema. E nesse caso, o que vai acontecer? Você vai começar a meditar, né? E aí, nesse caso, você vai andar. E aí você vai prestar atenção. O que eu recomendo sempre, neste caso específico da meditação andando, é interessante que você pode fazer com uma meditação guiada. Tem vários na internet, tem até aqui dentro do nosso canal, afirmações. Você pode utilizar músicas inspiradoras. Aqui no nosso canal tem, né, no canal do YouTube, por exemplo, só procurar Diego Mangabeira, né? Nós temos o canal em língua portuguesa. Nós temos alguns tipos de solfedio, né? Tem o curso que a gente fala só disso, que é o Quantum Waves, mas por exemplo, frequência solfejo, são 9 frequências, então cada frequência trabalha um tipo de necessidade sua. Por exemplo, pode ser uma cura do corpo, pode ser em relação a concentração, pode ser em relação a você conseguir equalizar, balancear suas células e assim por diante, né? E logicamente cada um vai usar para um objetivo, pode ser um problema financeiro, pode ser, por exemplo, em relação ao seu relacionamento, pode ser até uma cura física mesmo, cura do seu corpo, pode ser em relação à parte profissional. Cada um tem um objetivo. Pode ser até mesmo para você ser uma pessoa mais centrada, mais concentrada, conseguir tomar melhores decisões. O objetivo é você andar, né, e conseguir fazer isso, né? Tem até um vídeo que a gente gravou. Eu tava lá no Grand Canyon e eu tava explicando sobre essa meditação andando. E nesse caso, eu tava fazendo lá, né, no Grand Canyon, lá né, no Arizona, né? Deixa eu só, peraí. É que o Grand Canyon ele não é só um estado, deixa eu só colocar aqui pra não. É Arizona, tá certo. Não falei errado não. E aí nesse caso, por exemplo, você pode meditar em qualquer lugar, pode ser numa praça, por exemplo. Aí, de preferência, você pode fechar os seus olhos? Sim, mas sempre lembrar, porque pode ter uma árvore na sua frente e você bater na árvore, né? Então, assim, coloca às vezes um óculos escuros para fazer a meditação. Logicamente que óculos escuros nem sempre é bom, né? Porque na verdade você está restringindo até aqui, né? Vai começar a doer aqui essa parte da sua cabeça. Porque eu estou dizendo isso porque os seus músculos, o seu corpo, ele vai te dizer muito sobre isso que eu estou falando. Até se você pensar, tem até cursos que falam na internet, né, que falam sobre o uso de óculos escuros, não é o objetivo da live, mas o objetivo é só para você conseguir se manter por mais tempo dentro dessa posição. Você pode fazer a meditação andando, indo para o trabalho, né? Não é recomendável, mas você pode. Indo para algum lugar? Pode, né? Não confunda a meditação andando com meditação dirigindo, tá? É muito importante. Até um livro clássico aí que eu recomendo para leitura, para você compreender mais sobre isso, é Inteligência Emocional, tá? Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Ele fala muito sobre isso, principalmente sobre os estudos, né,
não só da psicologia, porque o Daniel ele fala mais sobre a neurociência e até mesmo neurologia, tá? Então, por exemplo, a capacidade do neocórtex, principalmente, mas do pré-frontal e do frontal, em relação à tomada de decisão, e principalmente nós não somos, muitas vezes, não temos ciência daquilo que nós fazemos. Na maioria das vezes, você está ou subconsciente ou inconsciente. A maior parte dos seus comportamentos, seus pensamentos, por exemplo, das suas emoções, elas não são de experiências agora, as suas experiências do passado, estão se repetindo. Então, a dica que eu dou para você é, nesse caso, né, nunca dirija e faça meditação, tá? É que nem você, por exemplo, tá dirigindo com o celular na mão, mandando mensagem, tá? O telefone assim. Não, nunca faça isso, né? É interessante. Até eu vou dizer um pouquinho sobre mim, né? Deixa eu pegar um café aqui. Um pouco sobre mim. Quando alguém liga, quando eu estou no, telefone, no dirigindo, eu não atendo mesmo. Quem me conhece sabe disso, né? Ou eu peço, atende pra mim aí e vê quem é, né? Porque não tem como. Ah, porque o homem é focado numa coisa só, você faz uma coisa só. Sim, mas a mulher também, né? Se a gente pensar então em termos de neurociência, né? A mulher ela é polivalente, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Só que vocês meninas sabem muito bem. Vocês podem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas fazer várias coisas ao mesmo tempo é quantidade. Mas é a qualidade disso, né? Não é à toa que tem tanta mulher, por exemplo, que está insatisfeita no relacionamento, insatisfeita no trabalho, insatisfeita financeiramente, insatisfeita com o corpo, insatisfeita em relação ao propósito. O que eu estou fazendo na minha vida, tá? Porque você faz várias coisas ao mesmo tempo, mas você não faz uma coisa muito bem. É que nem a diferença entre ser generalista e ser uma pessoa especialista, tá? Isso vale muito aqui nesse caso também, né? Aí já é uma outra alçada, outro tema para a próxima live. Mas o ponto é, meditar andando, não andando, né? Na praia, fecha os olhos lá, na natureza, sim. Tá num parque, sim, tá? E aí, nesse caso, nunca dirigindo, tá? É porque eu sei que tem gente que escuta mantra, afirmação, é, sei lá, alguma coisa, né? Aí pegou no YouTube, eu vou dirigir andando pro meu trabalho, viajando, né, de carro e tal. Não é legal, não é recomendável, tá? Pode causar acidente, eu quero dizer porque você está mudando a frequência. Nós temos 5 bandas de ondas neurais, né? A delta, a teta, a alfa, a beta e a gama. Isso a gente fala mais profundamente tanto na Academia da Alquimia da Mente, que é o nosso treinamento mais avançado, quanto no Quantum Waves, tá? Que a gente se aprofunda sobre isso. Se você quiser saber mais, é só acessar nosso site, né, oficial, diegomangabeira.com.br/cursos, se você quiser se aprofundar mais nisso. Mas a partir do momento que você medita, você vai entrar em estágios mais avançados, e aí no caso é frequência. Então você vai afetar o seu cérebro, você vai afetar as ondas eletromagnéticas do seu coração e, logicamente, também do seu sistema digestivo, tá bom? Então a gente falou hoje, pessoal, das 4 power posições, agora eu vou responder as suas perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pode fazer sua pergunta aqui, ó. Tem tipo um balãozinho. Deixa eu só ver quem tá aqui, mas eu sei que na verdade agora a gente descobriu que o Instagram não mostra todo mundo que tá aqui. Olha que interessante. Quem eu tô vendo que tá aqui? A Beth. Oi, Beth, querida, tudo bom? A Ana, Lia, o Ayrton. A Eli também tá aqui, mas basicamente não tá mostrando pra mim, tá? Mais perguntas aí que vocês tiverem, aproveita aí os últimos minutos que eu vou responder e depois vou finalizar a live, tá bom? Se você estiver escutando a gente no podcast, ou mesmo você estiver nos assistindo, né, depois da live aqui que a gente está fazendo, deixa sua pergunta no campo de comentários, tá? E também se você tiver algum tema que você gostaria que a gente fizesse uma live, deixa no campo de comentários também. Lembrando que todas as nossas lives acontecem sábado de manhã no Instagram. E elas são disponibilizadas depois, né, no nosso podcast da Alquimia da Mente e também no nosso canal do YouTube, tá bom? Deixa eu ver aqui. Um bug. Mas. Não sei se é bug, não. Eles vão falar que é bug, né? Pois é, pois é. Eles nunca estão a nosso favor, né?
Tô sempre jogando contra aí. Pessoal, alguma pergunta aí? Porque senão eu vou finalizar a live aqui. Ele espero que tenha ajudado aí você, né? E oi, Ana. Bom dia. Elia, bom dia. Bom dia, mestre Diego. Muitas alegrias e bênçãos na sua vida. Obrigado, querida. A Ana, ela é uma alquimista da mente, ou seja, ela está dentro da academia da alquimia da mente, tá? Para você ser certificada e certificado como alquimista da mente, você tem que entrar dentro da academia, tá bom? Acho que é isso, né, pessoal? Então eu vou finalizar a live. Quero agradecer de coração aí a sua presença, em meu nome, em nome da equipe da Mangabeira Academy, tá? A sua presença. Se você quer participar, como eu falei, acessa aí, né, nossas lives de sábado de manhã no Instagram. E, logicamente, se você quer se aprofundar, né, nesse conceito da alquimia da mente, se você quer, como fala, chegar no próximo nível, basicamente é acessar e entrar dentro dos nossos treinamentos, cursos e mentorias, diegomangabeira.com.br/cursos, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Um beijão para vocês e a gente se vê por aí, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.